Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Tribunal Superior Eleitoral vai investigar operações de fiscalização em universidades. E na reta final da campanha, Bolsonaro e Haddad demonstram otimismo com o resultado de domingo. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, anunciou há pouco que a Justiça Eleitoral vai investigar a conduta dos juízes que autorizaram ações policiais e de fiscais em universidades públicas para apurar suposta realização de propagandas eleitorais irregulares. Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, tem os detalhes das operações e da repercussão. Boa noite, Maurício. Olá, Mariana, boa noite. Nos últimos dias, fiscais da Justiça Eleitoral apreenderam faixas, bandeiras e panfletos em 17 universidades públicas de 9 estados. O objetivo seria evitar a propaganda eleitoral ilegal, mas os atos receberam diversas críticas e foram considerados como uma espécie de censura. Aqui no Rio de Janeiro, os fiscais retiraram uma faixa com os dizeres UF antifascista, que estava na fachada do prédio da Faculdade de Direito da UF, que é a Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Segundo a juíza, que determinou a apreensão, o material fazia campanha contra o candidato Jair Bolsonaro. Os alunos colocaram uma outra faixa no lugar, com a palavra censura. Na UERJ, a Universidade do Estado do Rio, foram retiradas duas faixas, uma que homenageava a vereadora Marielle Franco e outra que tinha a frase UERJ antifascismo. Inconformados, alunos de diversas universidades fizeram hoje à tarde uma manifestação em frente à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado para protestar contra as fiscalizações. Hoje, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, comentou as ações que aconteceram nas universidades. Vamos escutar. Sobretudo, eu espero que essas ações elas sejam pautadas por muito cuidado, tá certo? E muito respeito à autonomia universitária e à liberdade de expressão. Claro que quem extrapolar, evidentemente, tem que responder por isso. Mas eu pediria, sobretudo pelo que representa as nossas universidades e a liberdade intrínseca que existe nela, que se faça isso com a devida cautela. E o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, divulgou uma nota condenando toda forma de censura e de violência política. Segundo ele, as universidades devem ser respeitadas como espaço autônomo de promoção de debates. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União também defenderam o direito de professores e de alunos se manifestarem livremente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concordou com as críticas. Ele disse que o STF sempre defendeu a autonomia e a independência das universidades brasileiras, bem como o livre exercício do pensar, da expressão e da manifestação pacífica. As ações ainda receberam críticas dos ministros do STF, Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes. Eles consideraram que as decisões da Justiça Eleitoral foram exageradas. Para Marco Aurélio, essas interferências nas instituições de ensino são incabíveis e transbordam o limite da razoabilidade, colocando em perigo o Estado democrático de direito. Diante de tanta polêmica, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, anunciou agora há pouco que o TSE vai investigar a conduta dos juízes que autorizaram as ações policiais em universidades públicas para combater a propaganda eleitoral irregular. Segundo Rosa Weber, o tribunal está adotando todas as providências cabíveis para coibir eventuais excessos. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. Olha, e faltam apenas 2 dias para o segundo turno das eleições. Os eleitores irão às urnas para escolher o próximo presidente da República e em 14 unidades da Federação também vão escolher seus governadores. É a reta final da campanha também, que neste ano foi mais curta. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que ainda se recupera do atentado que sofreu no primeiro turno, continuou recebendo visitas e em campanha pela internet. E o candidato do PT, Fernando Haddad, faz um giro final de campanha pelo Nordeste. Vamos conferir, então, como foi a agenda dos dois presidenciáveis. Jair Bolsonaro, do PSL, passou a manhã em casa.
Pelo Twitter, ele afirmou que, se eleito, sua prioridade será gerar crescimento, emprego e oportunidades, retirando enormes contingentes da população da situação precária na qual se encontram. Ele disse que nunca haverá estabilidade social na presença de violência, miséria e altas taxas de desemprego. E disse que todo indivíduo deveria ter as condições de fazer escolhas que permitam preservar sua vida, sua liberdade e buscar a sua felicidade, além do conforto de sua família. Segundo ele, um país justo deve propiciar não só aos ricos, mas também aos pobres oportunidades para que superem as suas dificuldades e proporem. Bolsonaro também afirmou que representa, sim, uma ameaça aos corruptos, à bandidagem, aos estupradores, aos que assaltaram o BNDES, aos assassinos e aos que querem destruir o Brasil. Em outra mensagem, ele evitou o clima de já ganhou, disse que as eleições só serão definidas domingo e desautorizou pessoas que estão se apresentando como possíveis ministros. Bolsonaro reafirmou que só mencionou 3 nomes para a sua equipe. Se eleito, serão Onyx Lorenzoni, General Heleno e Paulo Guedes. E avisou que oportunistas que se anunciam ministros de antemão já podem se considerar fora de qualquer possível governo. Em casa, no Rio, Bolsonaro gravou um vídeo em que pediu ajuda para combater as fake news. O candidato também pediu serenidade à população nessa véspera de segundo turno. O que está em jogo é o futuro do Brasil. É a minha liberdade, é a sua liberdade. E o apelo que eu faço nesse momento, muita seriedade. Ajude-nos a combater os fake news, para que nós possamos, sim, ter uma eleições tranquila por ocasião do próximo domingo. E nesta reta final da campanha, o candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, faz um giro por capitais do Nordeste. Ontem à noite, ele fez comício no Recife. Hoje, participou de caminhada de campanha em João Pessoa e seguiu para Salvador, onde fará o ato de encerramento. Em entrevistas a rádios locais, Fernando Haddad voltou a falar em baixar o preço do botijão de gás de cozinha para R$ 49,00 em seu eventual governo. Em outra entrevista por telefone, a Rádio Globo do Mato Grosso do Sul afirmou que vai fortalecer o combate ao crime nas fronteiras e que vai dobrar o efetivo da Polícia Federal. Haddad demonstrou confiança na vitória. Ressaltou que, além de corrigir os erros do passado, é importante ver os pontos positivos do governo do PT. Vamos acordar até domingo, vamos virar essa eleição, vamos colocar o Brasil nos trilhos, vamos corrigir o que foi feito de errado, mas vamos lembrar do que foi feito, que é muito mais do que o que foi feito de errado. A gente corrige e segue a vida com amor no coração. Haddad também usou as redes sociais para se apresentar mais uma vez ao eleitorado e prometer a correção de erros. Numa das mensagens, disse que é professor que vive de salário com 18 anos de serviços prestados ao Brasil. Vamos virar essa eleição, corrigir os erros e retomar os acertos, disse o candidato. O ódio, segundo ele, não vai levar o Brasil a lugar nenhum. E foi mais um dos pontos que ele ressaltou. Em outro post, falou da relação entre os setores agrário e meio ambiente. Disse que o meio ambiente não é preciso derrubar a mata para ampliar a produção. E afirmou que seu programa de governo prevê desmatamento zero e que o que pode ser desmatado estará de acordo com a legislação e, em contrapartida, outras áreas serão reflorestadas. Os dois candidatos à presidência, Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL, continuaram fazendo acusações mútuas de divulgação de notícias falsas. Bem, saiu também mais uma pesquisa de intenção de votos para o segundo turno. O Datafolha indicou queda de Jair Bolsonaro e alta de Fernando Haddad em relação à pesquisa anterior. Vamos conferir os números com Oussama El Gari.
Na primeira pesquisa do segundo turno, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 58% dos votos válidos. Em seguida, ficou com 59% e agora tem 56%. Fernando Haddad, do PT, aparecia com 42%, depois 41% e agora está com 44%. Esse cálculo exclui nulos, brancos e indecisos. Levando em conta o eleitorado total, Jair Bolsonaro tinha 49%, em seguida 50% e agora tem 48%. Haddad tinha 36%, depois ficou com 35% e agora tem 38%. Votos brancos e nulos somavam 8%, em seguida 10% e agora correspondem a 8%. Na primeira pesquisa, 6% não souberam responder. Esse número passou para 5% e agora está em 6%. O Instituto Datafolha também mediu os índices de rejeição e certeza de votos dos eleitores. Vamos acompanhar com Vanessa Leda. O índice de certeza de voto dos entrevistados em Jair Bolsonaro oscilou de 48% para 46%. A certeza de voto em Fernando Haddad foi de 33% para 37%. Já a rejeição a Bolsonaro foi de 41% para 44%. E a rejeição a Haddad foi de 54% para 52%. Foram entrevistados 9.173 eleitores em 341 municípios nos dias 24 e 25 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. O registro do levantamento no TSE é BR 05743/2018. E hoje, 4 entidades de classe divulgaram nota em que desmentem a campanha do candidato do PT, Fernando Haddad. A campanha petista havia divulgado que tinha apoio dos dois grupos. As entidades que representam advogados, magistrados da Justiça do Trabalho, procuradores do trabalho e jornalistas disseram que isso é mentira. Em nota, OAB, Anamatra, ANPT e FENAGE disseram que a página O Brasil Feliz de Novo, do candidato à presidência, Fernando Haddad, usa indevidamente os nomes das instituições. Reiteram que não apoiam, promovem ou indicam voto em quaisquer das chapas concorrentes e que retificam a crítica feita às condutas e aos discursos para um lado e para o outro. A nota informa ainda que o comitê da campanha petista já foi informado para a retirada dos nomes das entidades da página, sob pena de serem tomadas outras providências cabíveis. Bom, e agora nós temos informações de desdobramentos do caso do atentado contra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, esfaqueado no dia 6 de setembro. O processo do agressor, que já está aberto, foi transferido para a esfera federal. Quem tem os detalhes é Leandro Martins, nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Leandro. Boa noite, Mariana. O juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Paulo Tristão Júnior, declarou incompetência para julgar o processo e o TJ remeteu o processo de Adélio Bispo de Oliveira para a Justiça Federal. Com isso, as investigações não contarão mais com o trabalho da Polícia Civil. Ficarão restritas às equipes da Polícia Federal. Adélio Bispo de Oliveira esfaqueou Bolsonaro durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, e foi preso em flagrante. Confessou a autoria do crime em todas as ocasiões que foi ouvido pela Polícia Federal. O primeiro inquérito concluiu que, na hora do crime, ele agiu sozinho, por inconformismo político, e foi indiciado por crime contra a segurança nacional. A Polícia Federal abriu um segundo inquérito para investigar se outras pessoas ajudaram Adélio a planejar o crime. A polícia investiga mais de 6.000 conversas de Adélio no celular, além de e-mails e dados telefônicos do agressor nos últimos 5 anos. Obrigada, Leandro. Olha, e nós voltamos a conversar com Maurício de Almeida, porque no Rio de Janeiro o esquema de segurança para o segundo turno das eleições contará com 45.600 agentes das forças federais e estaduais. Maurício tem os detalhes sobre a atuação policial. Maurício. Mariana, realmente é um grande esquema. Como você falou, são 45.600 agentes das polícias federal, civil, militar e das Forças Armadas. Eles vão trabalhar para garantir a segurança no segundo turno das eleições aqui no estado do Rio.
O Exército vai atuar em áreas controladas por traficantes e milicianos para garantir que os eleitores votem livremente. Já a Polícia Militar vai transportar as urnas para os locais de votação. Nas delegacias, as equipes vão trabalhar com policiais extras. Existe também a preocupação com a segurança do candidato Jair Bolsonaro, que vota aqui no Rio. Toda a operação vai ser coordenada diretamente do Centro Integrado de Comando e Controle, que foi utilizado na Olimpíada. A expectativa da Secretaria de Segurança é repetir o bom resultado do primeiro turno, quando nenhum incidente grave foi registrado. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. Olha, a gente volta a falar mais uma vez com Leandro Martins nos estúdios da Rádio Nacional, porque a Justiça Eleitoral determinou a retirada de adesivos pró-PT em ônibus de Salvador. Leandro. Mariana, circularam nas redes sociais imagens de um ônibus de transporte coletivo de Salvador, na Bahia, com o adesivo do PT, o Partido dos Trabalhadores. O Ministério Público Eleitoral confirmou que o vídeo era verdadeiro e pediu a retirada dos adesivos. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia informou que a Polícia Judiciária já iniciou a retirada do material indevido dos veículos. Foi aberta ainda uma representação no tribunal para apurar o caso e identificar os responsáveis. O episódio configura propaganda ilegal. Não se pode usar veículos ou espaços públicos para divulgação de propaganda político-eleitoral, segundo a lei das eleições. E o transporte coletivo é uma concessão pública, apesar de administrado por empresas privadas. A Prefeitura de Salvador também notificou o consórcio responsável pelo ônibus. Mariana. Agora, Leandro, eu continuo com você, mas para falar de outro assunto. A Procuradoria da República no Distrito Federal instaurou uma investigação criminal para apurar a suspeita de participação do economista Paulo Guedes em um esquema fraudulento que desviaria recursos de fundos de pensão de companhias estatais administradas por empresas de consultoria do economista, né? Exatamente, Maria. As suspeitas são de que, à frente do Fundo de Investimentos BR Educacional Gestora de Recursos, SA, Guedes teria cometido crimes de gestão temerária ou fraudulenta de instituição financeira. O procedimento de investigação também servirá para esclarecer a suspeita de que outro fundo de investimento, controlado pelo economista, o FIP Brasil de Confiança Participativa, emitiu e negociou títulos mobiliários sem lastros ou garantias. Em nota, os advogados Tiziano Figueiredo e Pedro Ivo Veloso, que atuam na defesa de Paulo Guedes, classificaram como fragilíssima a investigação que fundamentou a decisão da Procuradoria de instaurar o inquérito. De acordo com os advogados, os fundos de pensão não tiveram prejuízos com os investimentos recomendados pela equipe de Guedes. Afirmaram que o relatório tratou apenas de um dentre 4 investimentos e omitiu o lucro considerável que o fundo tem propiciado aos investidores e a perspectiva de lucro de mais de 50% do valor investido. O economista Paulo Guedes comanda o núcleo econômico da campanha do candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, e é cotado para assumir o Ministério da Fazenda em eventual governo do candidato do PSL. Mariana. Obrigada, Leandro. Olha, aí nós estamos a 2 dias da votação e o calendário eleitoral vai chegando ao fim. Hoje é o último dia para a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Aliás, no rádio, os últimos programas foram ao ar a partir de meio-dia de hoje. Na TV, logo mais, às 8h30 da noite, os candidatos encerram as suas campanhas. Amanhã, véspera da votação, é o último dia para a propaganda eleitoral com alto-falantes ou amplificadores de som entre 8 da manhã e 10 da noite. O prazo é o mesmo para a distribuição de santinhos, caminhada, carreata, passeata ou para uso de carro de som com músicas ou mensagens de candidatos. No domingo, esse tipo de propaganda configura boca de urna e é proibida. Aliás, ainda falando sobre boca de urna, eu já chamo aqui ao meu lado a Carolina Pimentel, porque é ela quem vai relembrar para a gente o que pode e o que não pode na votação. Carol, fala pra gente então aí o que configura boca de urna. Bem, como você já disse, né, Mariana? Boa noite. Boca de urna proibida, não pode. O que é a boca de urna? É você abordar um eleitor pedindo voto para um candidato. O eleitor pode votar, pode ir na urna com adesivo e até a bandeira do candidato, desde que sem o mastro. Mas os eleitores não podem se aglomerar uniformizados, fazer barulho nos locais de votação, nem distribuir os santinhos ou acabar espalhando também os santinhos ali na porta do local de votação, Mariana.
Carol, agora outro marco do calendário eleitoral é a proibição de que os eleitores sejam presos agora na véspera da eleição, né? Isso, desde terça-feira, nenhum eleitor pode ser preso, né, aqui nesse período eleitoral. Isso porque, com exceção em casos de flagrante delito ou de sentença criminal condenatória ou por um crime inafiançável. Essa regra vale até 48 horas depois da votação, até às 5 da tarde do dia 30, e ela serve o quê? Para prevenir que os eleitores sejam presos sem uma justificativa e isso acabe influenciando o resultado da votação. Carol, e por fim a gente lembra que se por algum motivo você não puder votar, é necessário justificar a ausência para a Justiça Eleitoral. É importante lembrar que o eleitor deve apresentar uma justificativa para cada turno da eleição que não tiver votado e que a ausência no primeiro turno não impede que ele vote no segundo turno. Se você não votou no primeiro turno e não justificou o voto ainda, isso também não impede que você compareça normalmente na sua sessão eleitoral para votar nesse segundo turno. Bom, e na página da Agência Brasil na internet dá para ver todas as propostas de governo dos dois candidatos à presidência. A Carol, mais uma vez, explica pra gente, né, Carol? Bem, essa página, Mariana, é o seguinte, é só digitar ibc.com.br/eleições 2018 e conferir. Tem uma série de reportagens, notícias atualizadas sobre as eleições e também reportagens que mostram aí os desafios de quem ganhar essa eleição nas áreas de saúde, economia, educação, mobilidade, emprego. Na página você também encontra o link com os perfis dos candidatos, o histórico, a trajetória e as propostas de cada um, além dos programas de governo completo. Tudo bem interativo, fácil de acessar e é só entrar no nosso endereço agenciabrasil.tbc.com.br/eleições 2018. Bom, com isso a gente encerra o nosso noticiário de hoje e a gente deseja para você um ótimo fim de semana, uma ótima votação e a gente te espera de novo aqui na segunda-feira com, claro, todas as repercussões aí do resultado eleitoral. Até lá!